Hoje a gente mergulha num capítulo da história que para muita gente fica meio nas sombras. Um tráfico de escravos que, de acordo com a pesquisa que nós analisamos, se estendeu por impressionantes 13 séculos. Vamos tentar entender a escala e o impacto dessa história tão longa e sombria. Essa citação, que a fonte destaca logo de cara, já dá o tom da nossa conversa. Ela aponta para o que o autor descreve como um momento devastador para a história do continente africano e já coloca na mesa o argumento central que a gente vai explorar aqui. 13 séculos. É difícil até de processar esse período de tempo, né? Mas é esse um número que a fonte usa para a gente ter uma noção desde o começo da escala gigantesca do tráfico de pessoas que vai ser detalhada a seguir. E aqui a gente tem um contraste que para o autor é fundamental. De um lado, o tráfico transatlântico, muito mais debatido, que durou 4 séculos. Do outro, o que a fonte argumenta, um tráfico árabo-muçulmano que teria devastado a África subsaariana por 13 séculos sem parar. Essa diferença de tempo é um ponto-chave da análise. Bom, diante disso, a pergunta é quase inevitável. Como é que um sistema dessa magnitude começou? E mais ainda, como se sustentou por tanto tempo? Vamos olhar agora para as origens do que o texto chama de uma verdadeira sangria humana. Essa linha do tempo deixa bem claro que foi um processo longo. O material que a gente está analisando aponta para um evento específico, lá no século VII, como ponto de partida oficial, um tratado conhecido como Ba'ath. E a partir daí, o sistema só se expandiu, chegando até o comecinho do século XX. O ponto crucial sobre o Ba'ath é que, segundo a fonte, ele não foi um acordo negociado, sabe? Foi uma imposição, um tributo anual que oficializou e deu início a séculos de uma drenagem humana que mirou primeiro as populações de Darfur. Esse tráfico todo se desenvolveu basicamente por duas grandes rotas. Uma delas era por terra, cruzando o gigantesco deserto do Saara. A outra era pelo mar, saindo de portos como Zanzibar. Juntas, essas rotas abasteceram um mundo árabe-muçulmano com africanos escravizados por séculos. Ok, já vimos o como. Agora a análise muda de foco para o porquê. A fonte começa a explorar justificativas, tanto ideológicas quanto raciais, que foram criadas para sustentar um sistema tão brutal por tanto tempo. O autor destaca essa citação do historiador Ibn Khaldun, do século XIV, como um exemplo bem claro do tipo de desprezo racial e intelectual que servia de base para o sistema. Era uma visão que desumanizava e colocava os negros como seres naturalmente sérveis. O autor vai detalhando, então, como uma hierarquia racial foi se consolidando. Começava com preconceitos que já existiam antes mesmo do Islã, passava por interpretações religiosas que mantinham a escravidão mesmo depois da conversão, e chegava num desprezo do dia a dia que desumanizava completamente os africanos negros, tratando-os como inferiores por natureza. Agora a gente sai da ideologia e encara a realidade nua e crua através desse depoimento que a fonte traz. É o testemunho de uma criança e ele ilustra a prática da castração em massa que o autor descreve como uma das características mais cruéis e definidoras desse tráfico. Aqui o autor faz uma distinção que ele considera crucial. Ele argumenta que o tipo de servidão que já existia em partes da África era uma coisa, e a escravidão mercadoria, ou seja, a transformação de gente em propriedade para vender, que teria sido introduzida pelos comerciantes árabes, era outra coisa fundamentalmente diferente. Então, o autor refuta aquela ideia de que os comerciantes árabes simplesmente se aproveitaram de um sistema que já existia. A fonte defende que, na verdade, eles transformaram uma servidão doméstica num sistema industrial, brutal e com base racial, onde seres humanos viraram mercadoria para exportação em massa. E tudo isso nos traz para os tempos mais recentes. A análise foca agora no impacto duradouro e no que o autor define como um silêncio culpado, que ainda hoje envolve essa história. 17 milhões. Essa é a estimativa do historiador Ralph Austin, citada na fonte. É o número de africanos que teriam sido deportados por essas rotas. E é importante lembrar que essa cifra, que já é assustadora, não inclui quem morreu durante as capturas ou no meio do caminho. O ponto aqui é que o autor argumenta que este tráfico deve ser classificado como um genocídio. E a justificativa para usar uma palavra tão forte se baseia não apenas nos massacres, mas também na prática sistemática da castração, que tinha como objetivo a destruição e a não continuidade dos povos vitimados. E essa história, segundo o material analisado, não ficou no passado, ela reverbera até hoje.
Aponta-se para crises contemporâneas em Darfur, na Mauritânia e na Líbia, não como coisas isoladas, mas sim como heranças diretas desse longo histórico de desprezo e exploração. No fim, o autor questiona: por que essa história é tão pouco conhecida? Ele aponta para o que chama de silêncio culpado, uma espécie de pacto virtual que, talvez por solidariedade religiosa ou ideológica, acabou jogando essa história para debaixo do tapete. Um contraste gritante com os extensos debates sobre o tráfico transatlântico. E a gente encerra com essa pergunta para todo mundo refletir. A análise apresentada neste material nos força a confrontar uma narrativa que é complexa e, claro, muito dolorosa. E a questão que fica no ar é justamente essa: qual é o preço que se paga quando um capítulo tão grande da história permanece escondido?